Esta emissora transmite a seguir A Voz do Pastor, programa semanal da Diocese de Tubarão. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho... Caros amigos, meus irmãos e minhas irmãs, eu lhes desejo um coração cheio daquela luz que Deus faz brilhar quando se revela àqueles que o amam. As leituras bíblicas da missa deste segundo domingo da Quaresma são particularmente luminosas. Se perdeu, vou sair pelo campo. No capítulo 22 do livro de Gênesis, encontramos a narrativa do drama de Abraão quando Deus lhe pede que sacrifique o filho Isaque. Em nenhum momento Abraão abre a boca a não ser para dizer: aqui estou. Aqui estou é expressão de disponibilidade total diante de Deus. Abraão não discute, não argumenta, não procura obter respostas para esse drama incompreensível que parece destruir tudo o que Deus lhe havia prometido. Abraão levanta-se de madrugada, prepara as coisas para o holocausto e põe-se a caminho. No alto do monte, constrói o altar, amarra a vítima, que é o próprio filho, e puxa da faca para matá-lo. O silêncio de Abraão, a resposta imediata e a forma determinada como age mostram a entrega, a confiança absoluta em Deus, a obediência levada até as últimas consequências. Essa história do sacrifício de Isaque tem como objetivo propor-nos a atitude que a pessoa de fé deve assumir diante de Deus. Abraão é apresentado como modelo ideal de pessoa que sabe escutar a Deus e acolher os seus projetos com obediência incondicional e confiança total. Mesmo que as propostas de Deus pareçam incompreensíveis ou que os desafios de Deus interfiram nos projetos do homem, quem crê deve acolher os planos de Deus e realizá-los com fidelidade. É preciso que realizemos um caminho de conversão que nos torne cada vez mais atentos e disponíveis para acolher e para viver a fidelidade aos planos de Deus. É a nossa oferenda, irmão, e cada um de nós oferece. 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 É bela a passagem da carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 34. Ali se vê como da parte de Deus o amor do Pai é definitivo e gratuito e como não pode ser destruído por nenhum pecado e por nenhuma infidelidade humana. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A razão para a esperança dos cristãos está na certeza de que Deus ama todos os seus filhos e filhas com um amor imenso e eterno. O fato de Jesus Cristo ter sido enviado ao mundo, o Filho único de Deus, que nos ensinou o caminho da vida plena e da felicidade para sempre, que lutou até a morte contra tudo o que oprimia e escravizava o homem, é a prova insuperável do imenso amor de Deus por nós. Se Deus nos ama dessa forma tão intensa e tão total, nada nem ninguém nos pode acusar, condenar, destruir ou fazer mal. É Deus que nos justifica. Isso quer dizer que é Deus que, na sua imensa bondade, pronuncia sobre nós um veredito de graça e de perdão, apesar das nossas faltas e infidelidades. Ninguém nos condena porque o próprio Deus escolheu salvar-nos, mesmo sem que nós o merecêssemos. Sendo assim, o cristão deve enfrentar a vida com serenidade e esperança, confiando totalmente no amor de Deus. Descobrir esse amor dá-nos a coragem necessária para enfrentar a vida com serenidade, com tranquilidade e com o coração cheio de paz. Meu Deus é Pai, é amor, é irmão. Eu vou viver a minha vocação.
Eu vou amar os pobres, porque o Pai nos ama. eu vou me converter, Porque o Pai nos ama. vou ser mais irmão, Porque o Pai nos ama. viver a comunhão. Porque o Pai nos ama. Do Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Dizia uma voz: Este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Convertei-vos. Com este chamado, no domingo passado, Jesus nos mostrava como entrar no caminho da Quaresma. A conversão. Também o girassol faz um movimento de conversão quando se volta para a luz. É interessante que, neste domingo, as atenções se voltam para a transfiguração. Voltado para o sol, eu me ilumino, fico impregnado de luz e desfruto dela. A conversão é um voltar-se para Deus que nos transfigura com sua luz. O Evangelho da Transfiguração enche de energia e dá asas à nossa esperança. As trevas, a escuridão, o mal, as organizações do mal, não vencerão porque não foi para isso que o ser humano foi criado. Nós acreditamos que ninguém está tão longe do Senhor que não possa ser transformado. Em cada pessoa humana há luz, e se os teus olhos são luminosos, também descobrem a luz dos outros. Sois tão belo, o mais belo entre os filhos dos homens, porque Deus para sempre vos deu sua bênção. Jesus leva os seus 3 amigos até um alto monte. O monte é o lugar onde pousa o primeiro raio de sol e onde se detém longamente o último raio do dia. O monte é a terra que se eleva à luz, o lugar mais perto do céu, que Deus escolheu, na Bíblia, como lugar para se revelar. De fato, na montanha, ao lado de Jesus, aparecem Moisés e Elias, os únicos que viram Deus. E transfigurou-se diante deles. O Evangelho não revela nenhum detalhe da transfiguração, a não ser o das vestes que ficaram resplandecentes. E o evangelista Marcos, para dar força ao que escrevia, acrescenta: tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra as poderia alvejar. Imaginemos então que, se as vestes que cobrem o corpo podem ser luminosas assim, qual não será o esplendor do corpo? E se assim é o corpo, como será o coração? É como quando nosso coração está em festa. A festa brilha no rosto, e de festa também são as vestes. Irradiação total. A força da luz pressiona-nos por dentro como a erva ao germinar na semente lançada à terra em tempo de primavera. Como fazer para deixá-la agir? Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas por
São Mateus diz que o rosto de Jesus ficou brilhante como o sol. Isso quer dizer que a pessoa que escolhe amar com um amor de qualidade semelhante à do amor de Jesus, quem faz do amor a bússola da própria vida, já tem dentro de si a vida indestrutível, já vive a ressurreição. O amor de Deus nos purifica. Não somos despersonalizados pelo encontro com Deus. Antes, pelo contrário, nossa personalidade é exaltada e potencializada. Transmite-se uma nova luz à nossa vontade, à nossa inteligência, a todas as nossas faculdades. O selo do relato da transfiguração está nas palavras conclusivas. Uma nuvem os cobriu com a sua sombra e da nuvem fez-se ouvir uma voz. Escutai-o. Eis o que devemos fazer para que a luz trabalhe em nós. Escutá-lo. Mas escutá-lo significa fazer as escolhas que ele fazia, preferir aqueles que ele preferia, trabalhar por aquilo para o qual ele trabalhava. Lembremos-nos sempre, se cada um fizer alguma coisa, juntos faremos muito. Escutar a luz. O mundo está impregnado de luz. Quem crê em Jesus sabe disso, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e está entre nós. Ele é nossa luz. Alguém um dia escreveu: agora sei que nas nascentes da beleza, da paz e da energia, na origem do fogo e da luz presentes no cosmo e no ser humano, foi colocado Jesus de Nazaré. Vamos escutá-lo, e então veremos o divino transparecer e aflorar do fundo de cada criatura. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por nos concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da fraternidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. O Senhor disse a Moisés: fala a Arão e a seus filhos o seguinte: eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte o rosto para ti e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei, verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás, junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei.